vamos à palavra do Senhor dessa noite, aquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. E eu quero convidar você a abrir um texto da palavra de Deus comigo, como base nessa noite da nossa ministração. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Nós vamos ler somente o versículo 19, porque depois nós vamos ter outros 3 textos em cada ponto da ministração dessa noite, tá bom? Então nós vamos ler só esse versículo 19, para nós entendermos um pouco daquilo que eu quero falar para os irmãos. Texto muito curto, bem objetivo, que talvez você já conheça. Jesus vai chamar alguns dos seus discípulos, e ele vai trabalhar com clareza aquilo que ele queria gerar através da vida daqueles discípulos. Jesus olha para os discípulos em Mateus 4, versículo 19, vai dizer assim, e Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente, de homens, né? Tradução ali agora nós trabalhamos gente, né? A tradução da Nova Almeida atualizada vai trabalhar, em vez de só homens ou só mulheres ou pessoas, trabalhar gente, né? Gente é o nosso objetivo, né? Nós já falamos isso aqui na igreja várias vezes, né? O nosso grande objetivo como povo de Deus é trabalhar com gente. Gente sempre vai ser o objetivo da igreja do Senhor. O objetivo da igreja de Cristo sempre será gente. Sem pessoas não existe a igreja. Sem o ajuntamento do povo de Deus não existe igreja. Sem a unidade do povo de Deus não existe igreja. E quando eu olhei para esse texto e quero trabalhar alguns domingos agora, nós vamos fazer algumas sequências, né? Nós terminamos aquela série de mensagens sobre discipulado, mas nós trabalharemos nessa noite como tema a perda da visão. A perda da visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus, quero que você preste bem atenção nessa introdução, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou aqueles homens com uma visão clara. Jesus era claro e objetivo no seu ensino para com os discípulos. Não é verdade? Se você lê a palavra de Deus, se você lê ali o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus trabalhava com clareza, Jesus trabalhava com objetivo. Jesus, ao reunir os seus discípulos, ele vai falar para os discípulos o porquê deveriam estar juntos. Jesus vai olhar para os discípulos e dizer o que ele tinha para ministrar a vida deles. Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: segue-me, deixa algumas coisas para trás, você precisa me seguir, nós vamos caminhar juntos. Jesus vai, no meio do discipulado com os seus discípulos, ministrar por que ele tinha vindo, qual era o seu objetivo, que ele veio para os pecadores e não para os sãos, que era necessário que ele morresse. Ele vai ministrar a vida dos discípulos que enviaria o Consolador. Jesus foi construindo um caminho para aqueles que o acompanhavam com clareza de visão. Clareza de visão. Como é difícil muitas vezes você não enxergar direito algo, não é verdade? Você já passou por isso? Não enxergar alguma coisa direito, né? Já passou por isso? Você quer ver uma raiva que eu tenho, né? Olha lá, o pastor está falando que tem raiva. Ué, você não fica nervoso com algumas coisas? Será que é só o pastor, né? É as agulhas de hoje em dia, parece que eles estão diminuindo aquele lugar para colocar a linha. Ou é a minha idade mesmo que está chegando, e o óculos que eu uso, que não está dando para enxergar aquele negócio, quando eu preciso colocar um botão na minha camisa, e minha esposa pede para mim assim: Fábio, preciso colocar um botão na sua camisa, que você arrebentou o botão, porque a gente vai engordando, né? Pastor vai sendo bem tratado, né? Eu ganhei um pudim hoje, eu cheguei nessa igreja usando PM, essa minha camisa já é XG, por incrível que pareça, ela não é G mais, porque se colocar G ela vai ficar apertada, né? Os irmãos me deram pudim hoje, os irmãos estão achando que o pastor está muito magrinho, estão dando pudim para o pastor, né? Aí os botões da camisa não aguentam, igual umas camisas que o Cris tem, que a Priscila vive falando para ele que não dá para usar mais, né, Pri? Que vai arrebentar o botão, né, Cris? Acontece, né? A gente começa a usar umas camisas maior, né? E aí a minha esposa fala assim: Fábio, coloca para mim, ó,
a linha nessa agulha e fala: misericórdia, a minha visão não consegue mais. Se fosse há uns 15 anos atrás, talvez ia ser mais fácil. Agora não está indo. Eu comecei a usar óculos, Bárbara, não dá. Você me conheceu sem óculos, não está dando para eu colocar essa linha nessa agulha, né? Como é ruim, às vezes, você não ter uma visão tão clara de algo que você quer fazer, e você se sente limitado, não é verdade? Você se sente limitado. Isso acontece de forma humana com todos nós, né? Conforme a idade vai passando, a visão periférica vai acabando, né? Não sei se você sabe disso, depois dos 30, você vai perdendo uma porcentagem, ano após ano, da visão periférica. Sabe aquele vulto que se assustava de vez em quando? Fique tranquilo, que a hora que você tiver uns 60 anos, você não vai ver ele mais, não vai mais assustar. Você não vai perceber que ele está do seu lado mais, você não vai ter a visão aqui mais assim, ó. Então, se chegar um vulto aqui, você não vai conseguir enxergar, fique tranquilo, esse medo um dia passa, né? É obrigatório, ele vai passar, né? E quando Jesus chamou os discípulos, eu gosto de brincar assim, porque quando Jesus chama os discípulos, ele está dizendo assim: ó, eu vim trazer uma visão clara que vocês não conseguem ter. Eu vim trazer um objetivo de vida para a vida de vocês que vocês não conseguiriam ter sem mim. Eu vim trazer um significado para a vida de vocês que sem mim vocês não conseguiriam ter. E Jesus então ministra os discípulos, e ele vai trazer então essa orientação. Mas é interessante que durante todo o ministério de Jesus, se a gente lê a palavra, lê os evangelhos, Jesus vai relembrando os discípulos sobre o seu chamado. Jesus vai relembrando os discípulos sobre aquilo que era o seu grande objetivo, né? E eu vou dar um exemplo aqui básico aqui, tá? Não sei, levanta a mão, talvez você não vive tanto isso, talvez é a configuração da família. Quem tem mais de 10 anos de casado aí? Levanta a mão, eu estou quase para fazer 10 anos de casado, tem uma galera aí, ó. Quem tem mais de 10 anos de casado? Vocês já não tiveram que sentar às vezes e alinhar algumas coisas? Falar: ó, nós estamos indo por isso aqui, nós estamos precisando melhorar isso aqui, né? Antes nós era mais apaixonados, agora parece que a paixão está passando, né? Está passando a paixão, acho que nós estamos precisando reavivar algumas coisas aqui nesse casamento, nós estamos precisando consertar algumas coisas, né? Era tão gostoso que a gente fazia aquilo, ia em tal lugar, por que a gente parou de ir? Você já não passou por isso? Eu já passei com a Bárbara, o mês passado a gente deu umas passeadas, eu falei: ô Bárbara, mas eu gostava tanto de ir em tal lugar comer e tal, não sei o quê, por que a gente parou de ir? Aí a gente já pensou, né? A gente teve filho, né? Essa é a primeira questão, né? O dinheiro ficou mais curto. Mas não é lugar caro, é porque a gente, na correria, deixou de fazer e percebeu que é necessário voltar a fazer. Jesus vai fazer isso com os discípulos. Ele já é claro no chamado, mas ele vai relembrando na caminhada que os discípulos eram importantes para o projeto dele, que os discípulos eram importantes para que o reino de Deus fosse manifesto na terra. E quando a gente perde algumas coisas, chegam algumas consequências. E o que eu quero trabalhar comigo, com você, sobre a perca de visão, e quero fazer essas perguntas para você: por que será que Jesus sempre tinha que relembrar os seus discípulos? Você já perguntou sobre isso? Quando você lê os evangelhos, às vezes tem umas histórias que parece que está batendo. Mas Jesus acabou de falar para os discípulos que era necessário ele morrer, agora ele está repetindo que vai enviar o Espírito Santo, aí daqui a pouco ele está no Getsemane e lembra que é necessário entregar ele, não é para o Pedro deixar ele embora. Aí no outro dia ele faz uma ceia com os discípulos, e aí ele fala para os discípulos que ele ia ter que se entregar. Mas por que quem fica repetindo as coisas? Porque é a forma pedagógica de nós nos lembrarmos das coisas, por repetição. Isso é normal. Nós precisamos sermos sempre lembrados de algumas coisas. E nessa noite eu queria lembrar para a minha vida e para a sua vida, né? Por que Jesus não quer que eu e você percamos a visão do reino dele? Por que Jesus não quer que eu e você percamos a visão do chamado? Por que Jesus não quer que a gente perca a visão da nossa família, perca a visão da igreja que participamos, percamos a visão da sociedade, do nosso chamado, do nosso amor pelo Senhor? Por que Jesus nos lembra de oração? Por que Jesus sempre nos lembra sobre jejum? Por que Jesus sempre nos ministra a amarmos uns aos outros? Por que Jesus sempre traz na pregação da igreja, dos pastores, nessa igreja ou em outra igreja, ou num vídeo que eu estou vendo, ou num livro que eu estou lendo, mas parece que nunca aconteceu com você, parece que esse tema está me perseguindo?
Eu vou na igreja, o pastor prega, eu abro um vídeo na internet e está falando, eu leio a Bíblia, está falando sobre aquele assunto, eu converso com alguém, o assunto cai naquele assunto, daquela situação. O que Jesus está querendo comigo? Nos alertar, para que não percamos a visão. E a primeira coisa que eu quero alertar a minha e a sua vida, para nós ficarmos alertas sobre as visões que Deus nos dá, sobre a visão de ser igreja. Você entendeu o que eu estou dizendo? A visão do chamado de Jesus para a nossa vida. Eu não estou falando da Metodista Cataratas, estou falando sobre o seu ministério, a visão que Deus deu sobre a sua família, porque com o tempo a gente pode querer abandonar nossa casa, abandonar o casamento, abandonar a família. Isso acontece, da gente ter crises, e aí a gente tem que se apegar aonde? Na visão que Deus deu. Problemas com filhos, meu Deus, estou passando por um problema com meu filho, mas o Senhor prometeu que meu filho ia ser uma bênção, por que não é uma bênção? A gente tem que se apegar àquela visão que Deus deu, e a gente corre o risco de perder essa visão, de perder aquilo que Deus já mostrou, de desacreditar naquilo que Deus já nos mostrou que é possível e que Ele quer fazer na nossa vida. E a primeira coisa, eu quero que você abra comigo, lá em Atos, capítulo 14, olha que texto interessante, Atos 14, nós vamos ler do versículo 19 ao 22, Paulo vai ser perseguido na cidade de Antioquia, e olha que interessante o que acontece após essa perseguição. Atos 14, do 19 ao 22, olha o que vai dizer: entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, fizeram o que com o apóstolo Paulo? Apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Você está, a cama pedra em você, seus machucados aí, você não vai conseguir cuidar deles, você não prega mais o evangelho aqui, não queremos você aqui. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, ou seja, cuidaram dele. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, não é o cigarro, tá, irmãos, é a cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E olha o que vai dizer agora nesse início do versículo 18, no versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando, ou seja, lembrando da visão, mostrando para eles, fazendo, olha aqui, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha esse texto, a primeira coisa que eu aprendo sobre a perca de visão, que Deus sempre vai trabalhar no meio do povo de Deus, primeira coisa, é que a perca da visão vai fazer com que nós deixemos de nos sentir parte do projeto de Deus, e isso fará que fiquemos desmotivados diante dos desafios. Paulo sabia que aquele povo, diante dele ter sido apedrejado, podia ficar com medo. Apedrejaram Paulo, e aí, o que vão fazer com a gente? Ele é cidadão romano, cidadão judeu, criado na cultura do povo, sabe tudo, o cara era guerreiro, apedrejaram até ele, o que vão fazer com a gente? E aí Paulo e Barnabé olha para a igreja e diz assim: ânimo, igreja, porque através das tribulações nós herdaremos o reino do Senhor. Uma das coisas que a perca de visão vai fazer é querer desmotivar a minha e a sua vida, de deixar de viver os projetos de Deus para nós. A perca da visão faz com que a gente deixe de acreditar na nossa casa. A perca da visão faz com que a gente deixe de acreditar no nosso ministério. A perca da visão faz com que a gente deixe de acreditar em nós mesmos. A gente se olha no espelho e fala assim: não, falaram para mim que eu tenho um chamado de Deus, eu estou todo arrebentado, só faço coisa errada,
estou cheio de pecado, estou cheio de ferida, estou todo machucado, para mim não tem mais solução, para minha casa não tem jeito, para minhas finanças não tem jeito. Mas fui lá na igreja, o pastor falou para mim, Teano, a minha empresa está falida, já era, acabou, não vai ter jeito mais. E aí o apóstolo Paulo olha para mim, para a sua vida, a palavra de Deus, Deus olhando para mim, para você e diz assim: tem de bom ânimo, porque através das tribulações entraremos no reino de Deus. Vamos ver a glória de Deus sendo manifesta através das lutas. Não perca a visão naquilo que Deus te falou. Então quero te incentivar, meu irmão, minha irmã, não perca a visão de Deus. Não deixe que o desânimo, a angústia em meio às aflições te tire da visão que Deus te deu. Não deixe que as aflições, as angústias, as lutas desse mundo te tirem do chamado de Deus para a sua vida, te tirem do chamado de Deus para o seu ministério, para a sua casa, como um pai, como uma mãe, como um sacerdote, como uma mulher que edifica a casa, como um bom filho, como uma boa filha, como um bom esposo, como uma boa esposa, como um crente fiel ao Senhor. Não deixe que as circunstâncias afastem a sua visão dos projetos que Deus tem para a sua vida. Não deixe, lute contra isso, porque é uma das coisas que Satanás atacará, é fazer com que eu e você, em meio às tribulações, percamos a visão do chamado de Deus para mim e para a sua vida. Faça com que nós fiquemos entregues às situações, amarrados nas situações, presos nelas. Mas Deus nessa noite ministra ao meu e ao seu coração, que nós não podemos perder a visão do projeto de Deus para mim e para você, porque se perdermos essa visão, o desânimo vai bater na porta, vai tomar conta da nossa vida, nós vamos deixar de viver aquilo que Deus tem para nós, não porque nós desistimos da ação, mais do que isso, a gente já desistiu na visão, não deu nem tempo de agir. Você consegue entender? É mais profundo que a ação, é mais profundo que a pessoa dizer: eu tentei e não consegui. Não é nem tentar, eu não vejo eu nem tentando. Você já passou por isso em alguma área da sua vida? Acho que quase todos nós. É melhor eu nem tentar, porque não vai dar certo. É a nossa humanidade. Eu não vou nem orar, porque não tem jeito. Vou jejuar? Para quê? Eu não vejo essa situação mudando. Vou na igreja? Eu não. Vou lá, faz 5 domingos seguidos, nada mudou, parece que as coisas piorou. Parece que está mais difícil. Quanto mais eu vou na igreja, mais as coisas pioram. A gente deixa de ter a visão do que Deus tem para nós. E o desânimo, a angústia, a aflição vai tomando conta. Vai tomando conta da nossa vida. Por isso que Jesus relembrava sempre os seus discípulos. E esses discípulos que foram relembrados agora estão animando igrejas e dizendo para as igrejas: irmãos, na tribulação é que somos fortes, é na luta que fortalece a nossa fé, é quando nós passamos por problemas que a nossa esperança é renovada. O apóstolo Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. É quando na perseguição que há esperança, é na perseguição. É no meio da luta, é no meio da dificuldade que a esperança é renovada. Não é no meio da bonança, não é no meio do tempo bom, é no meio da luta. É ali que a nossa esperança, a nossa visão, ela é renovada, e nós cremos naquele que nos chamou. Nós cremos naquele que nos chamou. E a palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo nesse momento, depois você pode pesquisar, é uma palavra muito interessante, que ela é uma palavra que vamos parafrasear ela, dizer ela na linguagem transliterada, que a gente chama, que ela é paracaléu. Paracaléu. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse momento, que ele diz assim, bem nesse momento: fortalecendo o ânimo dos discípulos. E ele vai dizer assim, exortando-os, paracaléu. Você sabe o que significa paracaléu, meu irmão, minha irmã? Significa consolar, encorajar, estar ao lado para
ajudar. Façam isso uns com os outros, se encorajem. Quando a visão estiver sendo perdida, olhe um para o outro, exorte esse irmão, exorte essa irmã e diga assim para eles: permanecerem firmes na fé. Não é isso que está escrito no texto, versículo 22? Quando alguém estiver perdendo a visão de Deus, olhe para essa pessoa e diga assim: não desista, permaneça firme na fé. Talvez eu e você estamos precisando disso. Talvez eu e você estamos passando por um tempo que a gente está pensando em desistir da fé. E aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: discípulo, Paracaléu, estou do seu lado para algo, estou junto com você. Não é exortação de chamar atenção, é exortação de braço forte de ajudar. Ajude uns aos outros a não perder a visão. Então quero te dizer com muito amor como pastor, sabe às vezes aquela mensagem que você recebe do pastor que diz assim para você: meu irmão, estou sentindo sua falta no culto, meu irmão, não sai do ministério não, meu irmão, não deixe de vir no culto não, não sai do discipulado não, continua. Paracaléu, não pare, não desista, não tampe os seus olhos para a visão que Deus já te deu. A segunda coisa que eu aprendo sobre a perca de visão, que é um perigo, está lá em Hebreus capítulo 3, abra comigo aí, nós vamos passear um pouco na Bíblia. Irmãos, essa época nossa, deixa eu explicar rapidinho, só abrir uma aspas aqui, que eu estou vendo os irmãos um pouquinho com os bracinhos cruzados, assim por diante, né? Essa época nossa, você não está 35 graus, mas também não está 22, para a gente deixar o ar desligado. Se tiver alguém com muito frio, levanta a mão assim rapidinho, o pessoal do apoio e recepção vai lá, diminui a intensidade ou desliga algum, né? A gente tenta ajustar, é um pouquinho difícil de ajustar, né? Porque realmente é um período que, se você desligar totalmente o ar fica calor, se você ligar ele totalmente fica frio, então a gente vai tentando achar aquilo que é um pouco confortável para os irmãos de uma maneira geral, tá bom? Então nós estamos à disposição. Isso acontece sempre aqui na igreja na época de abril ali, quando o calor começa a passar, e agora outubro, novembro, quando começa a chegar o calor, a gente fica um pouquinho, né? Tem os mais frientos e tem os mais calorentos, né? Isso é a igreja, né? A irmã Ivone, por ela, pode deixar no 17 à vontade, né, irmã Ivone? Né, irmã Ivone, como é que ela liga no 17 até no inverno, né, Tati? Liga o ar no 17 até no inverno, né? A irmã Ivone gosta do ar, já tem gente que é um pouco mais friento, né? Então a gente vai, né? Eu acho que a Raquel ali está no mesma fileira que você, eu acho que a Raquel está de blazer, eu acho que a Raquel ela já prefere mais ameno, irmã Ivone, não tão frio já, né? Então as nossas, né? Então a gente vai ajustando, mas abra aí comigo, meu irmão, minha irmã, Hebreus, capítulo de número 3, Hebreus 3, do versículo 12 ao 13, Hebreus 3, 12 e 13, olha o que a palavra de Deus vai dizer. O apóstolo Paulo está orientando aqui sobre Cristo ser superior a qualquer profeta, ele vai falar sobre incredulidade e desobediência, e aí nessa lacuna, que ele está falando sobre o Egito, sobre Moisés, sobre todo mundo, ele vai dar uma orientação ao povo. Deixa eu explicar para os irmãos, sabe quando você conta uma história? Você usa aquela história e você vai no meio daquela história pontuar alguns pontos para a pessoa aprender sobre o que você está querendo dizer com aquilo. Consegue entender? Então, é como se fosse isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Por causa disso, na sua vida pode aplicar sim. Então o apóstolo Paulo está falando sobre a incredulidade, está contando a história do povo de Israel, e aí no meio da carta a Romanos, ele vai orientar o povo e dizer assim, olha que interessante, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês esteja endurecido pelo engano do pecado. Olha que interessante. A segunda coisa que a perca de visão fará na minha e na sua vida, nós temos que ficar alerta, muito alerta, é que fará com que eu e você percorramos um caminho muito difícil,
porque nós endurecemos o nosso coração à palavra do Senhor. Esse é um risco que nós, como povo de Deus, corremos. Um coração endurecido para as coisas de Deus e inclinado ao pecado, ele é um coração que vai ser cada vez mais difícil de ser corrigido. E aí tudo o que fala, parece que é pegar no pé. Tudo que fala, parece que é alguém querendo o mal da pessoa. Tudo que você explica, parece que você está querendo cuidar da vida daquela pessoa. Mas deixa eu te falar, nesse último ponto que eu falei, parece, estamos querendo cuidar sim. Isso é igreja. Os mais maduros cuidam dos mais imaturos na fé. Os pastores cuidam dos líderes, os líderes cuidam dos liderados, os discipuladores cuidam dos discípulos. Isso é igreja. E aí, como é que você está? Você está bom? Tudo certo? Senti sua falta? Como é que está o casamento? Como é que estão os filhos? Como é que está o trabalho? Como é que está a casa? Como é que está a vida conjugal aí? Como é que está a saúde? Isso é igreja. Isso aqui é uma orientação. A palavra de Deus orienta que as igrejas fizessem isso, que os irmãos se preocupassem uns com os outros, porque a gente corre o risco de perder a visão de Deus, que no meio dos conselhos, a bênção do Senhor, Provérbios vai dizer sobre isso. A gente corre o risco de viver uma vida de achismo, de viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o jeito que a gente acha que pode viver. E eu quero dar um alerta para você, para depois não dizer, o pastor nunca avisou. Deixa eu avisar você uma coisa básica. A partir do momento que você participa de uma igreja, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está numa igreja, você está no meio dos irmãos, você está comprometido com uma casa de Deus, você está comprometido com o reino do Senhor, em primeiro lugar, eu uso a igreja porque a igreja é a ferramenta que Jesus deixou, está lá em Atos isso, para que as pessoas fossem alcançadas, o evangelho fosse pregado, essa é a ferramenta. Por isso que eu uso igreja. Quando eu falo igreja não é metodista, tá? Estou falando igreja, é a igreja do Senhor. Não tem como viver a plenitude do reino de Deus nessa terra sem estar envolvido com a igreja do Senhor. Você precisa estar sendo cuidado por alguém, se cuidar de alguém, você precisa estar envolvido num serviço na obra do Senhor. Quem é crente se envolve, não tem como não se envolver, né? Porque isso faz parte do evangelho. E aí deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que a gente está envolvido assim, não existe mais a nossa vontade plena não, tá, meu irmão, minha irmã? Não se engane. Não entre nessa brincadeira chamada seguir Jesus, se você acha e eu acho que a gente vai poder fazer o que a gente quiser, da hora que a gente quiser e viver a vida que a gente quiser. O evangelho não é assim não. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados pelo alto sangue do preço da cruz. E o mesmo texto vai dizer que Ele fez sobre nós senhorio e feitura das suas mãos e do seu povo. Sabe o que está querendo dizer com isso? Que agora a gente tem um Senhor que manda na gente. Desculpa trazer essa notícia para você, se você não gosta que ninguém mande em você, tá? Desculpa. Às vezes você é uma pessoa, ninguém manda em mim, já viu crianças fazendo isso? Ninguém manda em mim. Quando a gente aceita Jesus, isso aí não existe mais não. Agora Ele é dono da nossa vida. E o que Satanás vai querer fazer com que a gente perca essa visão? Que a gente acha que Jesus mandar em nós é coisa ruim, sendo que é bom. Sabe o que o diabo faz? Você não precisa prestar conta para ninguém. Mentira, a Bíblia diz que precisa. Você não precisa caminhar com ninguém. Mentira, a Bíblia diz que precisa. Você não precisa perdoar ninguém. Mentira, a Bíblia diz que precisa. Você não precisa pedir perdão para ninguém. Mentira, a Bíblia diz que precisa. Você não precisa se submeter à exortação de ninguém. Mentira, está escrito que os mais maduros na fé exortam os mais novos quando eles estão errados. Não é para cuidar da vida do irmão e ser pai dos outros, não é isso, é ser irmão na fé. Falar, irmão, você está errado, você precisa ser corrigido. E aí sabe o que acontece? Quando a gente perde a visão, nós vivemos essa vida que o apóstolo Paulo está orientando aqui, Hebreus, irmãos, cuidado, porque sem a exortação uns aos outros, nós vamos ficar com o coração endurecido e inclinado ao pecado. E a hora que a gente for ser corrigido, a gente vai querer se isolar de todo mundo e falar que todo mundo está errado, sendo que é a gente que está errado. Porque a nossa vida perdeu a visão que Deus tinha, que é viver em comunidade, que é se preocupar uns com os outros,
quer cuidar sim da vida uns dos outros, quer quando meu irmão está passando necessidade, eu levanto uma oferta para abençoar ele, quando eu estou passando necessidade, meus irmãos me ajudam, quando tem um irmão doente, a gente ajuda ele na doença dele, quando eu estiver doente, ele me ajuda. Sabe por que a gente não vive isso? Porque nós temos sido um povo com um coração inclinado ao egoísmo e ao pecado. Nós somos um povo egoísta, que perdeu a visão de coletividade. Digo nós como povo de Deus e como evangelho. Não estou falando que é todo mundo, às vezes você não vive assim, às vezes você é uma pessoa ótima na coletividade. Aleluia pela sua vida. Continue me ajudando a ser essa pessoa sempre. Me ajude a sua igreja a ser isso. Mas nós temos que lutar para ser sempre um povo unânime nisso. Cada cristão, cada crente, não pode perder a visão limitada. Não pode perder, não pode perder a visão e ter a sua visão limitada e caminhar um caminho difícil de pecado. O pecado tem que continuar sendo pecado, as vidas têm que continuar sendo transformadas, nós temos que continuar cuidando uns dos outros, nós temos que nos encorajar na fé, nós não podemos seguir a nossa vontade, não podemos ir pelo nosso coração. O que a Bíblia diz? Que o coração do homem é o quê? Quem conhece a palavra aí que diz isso? O que a Bíblia diz? Que o coração do homem é o quê? Enganoso. Pastor Edson falou o texto inteiro, né? Pastor Edson falou o texto inteiro. Né? Coração enganoso. E a gente vai pelo nosso coração. Eu estou sentindo que eu tenho que deixar o ministério. Você sente coisa para deixar o ministério desde quando, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus que eu conheço fala que o Espírito Santo nos derramou o ministério. Se Ele mandar você sair, você sai. Se Ele não mandar, você fica mesmo sendo difícil. Vamos parar com esse negócio de tipo, para com isso. Não existe isso. A palavra de Deus que diz que o ministério foi quem derramou, foi o Espírito Santo de Deus. E quando Ele mandar a gente para, é dele, não é nosso. Vamos parar de personalizar a igreja em pessoas, falar, vamos deixar as pessoas mais livres. Não, igreja não é lugar de gente livre. Desculpa falar isso para você, livre do pecado, mas lugar de gente livre que faz o que quiser, não é a igreja. A palavra de Deus diz que nós somos feituras do Senhor, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, após de Cristo, pregador do evangelho. Aí sabe qual que é a última carta dele a Timóteo? A Paulo, que vos escreve, escravo do Senhor. Eu cheguei no nível que Ele manda em tudo em mim, sou escravo dEle. E aí a gente escuta isso na igreja, a gente fica assustado, nossa, escravo do Senhor é a melhor coisa de todas. Servir ao Senhor é a melhor coisa de todas. Porque o que a gente serve nesse mundo, a traça vai comer, os gafanhotos comerão, mas o que eu sirvo ao meu Senhor é um tesouro nos céus que nenhum homem pode botar a sua mão, está guardado sobre o poder do Senhor. Servir ao Senhor é um prazer, então Deus nos alerta nessa noite, nesse segundo ponto, a não perder a visão, de obedecer a Ele, de estar em coletividade, de não vivermos segundo o nosso achismo, porque senão nós vamos percorrer um caminho mais difícil. Às vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, encerrando esse ponto, estamos percorrendo alguns caminhos difíceis na nossa vida por teimosia, porque Deus já nos chamou, Deus já falou para a gente, volta para casa, volta para o caminho do Senhor, Deus já falou para a gente, corrige tal coisa, abre mão de tal coisa, larga esse pecado, e a gente é teimoso, e aí o caminho está difícil, está pesado, está complicado, por teimosia nossa, e eu me incluo nisso, cada um de nós. Você percebe que eu estou sempre falando nós? Tá? Quero deixar isso claro para você, sempre nós. Eu nunca vou te acusar de nada aqui no altar, é nós, e eu me incluo nisso, que a minha visão seja clara, que eu nunca perca a visão do caminho do Senhor. Eu não quero um caminho difícil, eu quero o caminho do Senhor. Mas a Bíblia diz que o caminho do Senhor é difícil, mas o caminho do Senhor é difícil quando eu desvio dele sem o Senhor, com ele o caminho é dele, ele vai me ajudar a vencer. O problema é eu caminhar um caminho difícil sem Deus ainda, e a gente vai batendo cabeça, errando, sendo que Deus já nos alertou, vamos perdendo a visão. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Agora falando realmente para você, aquilo que já Deus ministrou no meu coração, mas falando para você como seu pastor, não perca a visão de Deus para a sua vida, não.
Não perca a visão de Deus para a sua família, para o seu chamado, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem tocado o seu coração. Não perca, não percorra esse caminho difícil não. Deus está te chamando nessa noite, abrir os seus olhos, falar: Senhor, eu confio no que o Senhor me mostrou, eu quero voltar àquele amor que eu tinha pelo que o Senhor me mostrou. Não quero, Senhor, caminhar um caminho difícil, quero caminhar um caminho contigo. Amém? E a terceira e última coisa para nós encerrarmos, estará em Deuteronômio, capítulo 8, abra comigo aí, Deuteronômio 8, Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8, nós vamos ler, irmãos, um versículo um pouco longo, mas necessário, do 11 ao 20, e aí é o último ponto já de conclusão, tá? Último ponto já que nós vamos trabalhar a conclusão e orar, e assim por diante. Olha o que esse texto vai dizer, Deuteronômio 8, do 11 ao 20, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e o seu rebanho, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não há água, e fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder vêm do meu braço e me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, e servirem, os adorarem, eu lhes asseguro, hoje, que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Tranquilo esse texto, né? Bom, né, de ler, traz uma alegria para o coração, pesado, mas necessário. A terceira coisa para a gente encerrar, que a perca da visão vai fazer comigo e com você, é fazer com que a gente ache sempre tudo muito ruim e complicado demais, chamado murmuração. Sabe o que a perca da visão faz? Que a gente se esqueça das bênçãos que Deus já fez e deixe de valorizar no meio da tribulação as pequenas bênçãos que Ele tem feito ainda. Não tem mais contentamento. Nós temos nos transformado nesse tipo de crente, nessa geração de crentes. A gente não tem mais contentamento. Eu orei ao Senhor por essa casa, 2 anos morando na casa, está xingando a casa. Mas você não orou para Deus? Você não tinha, agora você tem. Esse é o povo do Egito. Senhor, eu estou passando por uma situação muito difícil na saúde, me cura que eu vou te servir. Aí Deus cura, você não serve o Senhor. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Senhor, me abençoa com esse emprego que eu vou ofertar, eu vou dizimar, e Deus abençoa, você arruma uma dívida, e aí você para de dizimar e ofertar, porque você cresceu os olhos no salário que você está recebendo, e você não honra com a sua palavra.
Estou sendo bem reto e direto como pastor. Você já me conhece, né? A maioria já me conhece. Alguns pontos eu tenho que ser reto e direto, porque humano é assim, a gente tem que ser claro com algumas coisas. Deus tem que ser claro conosco. Se o senhor me promoveu, eu prometo que eu vou te honrar no dízimo e na oferta. Já promoveu 10 vezes. Não tinha nada, agora tem, continua no dizimando e ofertando. O problema não é dízimo e oferta não, meu irmão, minha irmã. O problema é caráter mesmo. Senhor, meu filho está doente. Cura o meu filho, para ele servir ao Senhor. Aí Deus cura. Aí você tinha o sonho do filho ser médico. Aí ele fala assim, quero ser pastor. Você fala, não, pastor, não. Vai ganhar pouco. Que pastor? Está doido? Eu estava pagando o cursinho para você ser médico. A gente pensa que isso não acontece, tá? Mas acontece. Mulheres estéreis que pedem um filho ao Senhor e a hora que o filho vem elas deixam de servir a Jesus. Mulheres que não poderiam ter filhos, que quando tem o filho, preferem que o filho fique rico do que sirva ao Senhor. Você vai para a igreja? Você vai servir no ministério? Eu tinha outros planos para você, mas há 20 anos atrás, quando você orou, que você não podia ter filho, você não pediu para Deus um filho do Senhor? Não foi isso que você pediu? Olha o que a perca da visão faz. Sabe o que a perca da visão faz? É isso, de forma prática, fecha os nossos olhos para as orações que fizemos ao Senhor. Aqui, em Deuteronômio, Moisés está trabalhando com o povo, uma orientação dizendo assim, vocês pediram para Deus tirar vocês do Egito. Vamos parafrasear o que Moisés está falando, vou ser bem prático com vocês, bem prático, tá? Vou ser bem prático. Imagina só, eu estou aqui na frente como pastor hoje, mas nós temos hoje o pastor Cleito aqui na igreja, o pastor Edson, né? Temos aí um grupo de pastores que os irmãos podem procurar, se orientar, né? É uma bênção isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, pensa comigo, que eu estava lá em Londrina 7 anos atrás, estou parafraseando, estou colocando na nossa realidade aqui como igreja, aí Deus fala assim para mim, Fábio, eu preciso de você lá em Foz, porque tem um povo que Satanás está prendendo a vida deles, e eu preciso que você vá lá, e você bote Satanás para correr junto com aquele povo, eu vou honrar a sua vida, vou honrar a vida do meu povo, sabe por quê? Porque eu ouvi do meu trono o clamor que o meu povo levantou naquele lugar me chamando. E aí chega o pastor Fábio, prega a palavra, orienta o povo, tudo, Deus faz os milagres, aí vocês olham para o pastor Fábio e dizem assim, era melhor nós ter ficado no Egito. Deixa eu te explicar uma coisa, não foi o pastor que orou, quem orou foi você, não foi eu não. Moisés nunca fez isso com o povo, porque Moisés era bom, né? Se fosse eu que sou ruim, Moisés era um cara brabão. Se fosse eu no lugar do Moisés, na primeira rebeldia do povo, eu teria orado para o povo falar, eu estava no palácio, filho adotado, governante do Egito, comendo de tudo do bom e do melhor, vocês me fazem vir para esse deserto com vocês passar fome, e vocês querem voltar para o Egito? Cambada de, né? Não pode falar. Sem vergonha. Já tinha pegado chicote e dado no lombo de meia dúzia. Eu vou voltar para o Egito, vocês se viram aqui nesse deserto sozinhos, o problema é de vocês. Você consegue entender o que a falta de visão faz? A gente vivia no Egito cheio de pecado, com uma vida arrebentada, Jesus nos salvou, e a gente continua reclamando, tudo é sempre ruim, a igreja não presta, os irmãos da igreja não prestam, meu trabalho não presta, meu casamento não presta, minha casa não presta, meu carro não presta, minha saúde não presta, meus filhos não prestam, estou dando vários exemplos, né? Às vezes tem uma coisinha ou outra que ainda a gente valoriza, né? Mas nada mais presta, minha vida é uma desgraça, a minha vida está acabada. Tenho certeza que espiritualmente pelo menos era pior sem Jesus.
Se na humanidade está pior, vamos ter que tratar a situação. Mas espiritualmente, não tem como dar negativo viver com Jesus, meu irmão, minha irmã. Porque nós passaremos a eternidade com Satanás, agora participaremos da grande mesa pela eternidade com o nosso Senhor. Isso é impagável. A perca da visão faz com que a gente seja um povo ingrato. A perca da visão faz com que a gente seja um povo murmurador. A perca da visão faz com que a gente seja um povo que não percebe as pequenas bênçãos do Senhor. A gente se apega muito à nossa humanidade. E eu quero trabalhar nesse último ponto bem rapidamente para encerrar com você de forma prática. Pastor, o que você está falando sobre ingratidão? Eu super entendo que às vezes você está passando um apuro financeiro e realmente é difícil lidar com isso, sem problema. Que às vezes está difícil no casamento, eu entendo. Não estou dizendo que a sua dor não é valiosa, tá, meu irmão, minha irmã? Entendo o seu pastor. Eu não estou dizendo que a sua dor não merece atenção, não é sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que Jesus está cuidando de você. E que muitas vezes nós temos perdido a visão dos pequenos contentamentos. Sabe o que é pequeno contentamento? Se levantou hoje, aleluia. Todo mundo aqui almoçou hoje? Quem está com fome para jantar? Eu estou querendo acabar o culto para ir jantar. Ô glória. Crente gosta de comer, né? Dá fome depois do culto. Vocês não ficam com fome no culto não, gente? Será que é só eu que tenho vontade de sair para o culto e já ir para um lanche, comer lanche, mas nem sempre dá, porque não tem dinheiro sempre, né? Vontade de comer um podrão, já ir para comer um lanche bom, né? Encher a barriga, me dá fome o culto, né? Mas eu acho que todo mundo aqui almoçou, não almoçou? Aleluia. Pelo que eu saiba, todo mundo aqui tem algum lugar para voltar, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo bem vestidinho. Tem ninguém que mora na rua aqui hoje no culto. Não estou dizendo que a vida não é difícil, só estou dizendo que Satanás e a nossa humanidade faz com que a gente perca a visão do que Deus já fez. Está difícil algumas coisas? Imagina sem casa. Está difícil algumas coisas? Imagina sem saúde. Está difícil algumas coisas? Imagina sozinho. Está difícil algumas coisas? Imagina não ter um carro para voltar agora para o culto num tempo de chuva e às vezes tomar chuva. Se você tem, agradeça a Deus. Contentamento. Não é não querer mais, você pode querer, aleluia, profetize sobre a sua vida, que você ganhe mais, que você tenha uma casa melhor cada vez mais, que você tenha uma família cada vez mais abençoada, que a mulherada vai gostar, que você consiga comprar o sapato que você quer, oh glória a Deus, as irmãs que é centopeia, parece que tem 40 pés, né? Aleluia, oh glória, né? O meu sonho, estou lá, vou cantar minha esposa agora de novo, quem sabe até o no começo do ano me dá de presente. Meu sonho é ter uma cadeira do papai, daquela que reclina para me assistir meu jogo de futebol, aquela que tem ainda lugar para colocar o copão de Coca-Cola assim. Aí já falei para ela que eu vou preservar aquela cadeira, aí a hora que eu tiver com uma barriguinha bem saliente, vou contratar um pincher para ficar em casa, vai deitar assim, vou assistir o jogo de futebol com o pitcher e o copão de Coca-Cola na cadeira do papai, né? Eu gosto de brincar com isso com a Bárbara, né? Que Deus nos abençoe, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? Mas nunca sem contentamento do que Deus já fez, nunca sem visão, nunca sem gratidão. Que Deus nos ajude nessa noite a sairmos daqui como um povo de visão. Povo de visão, um povo que olha para o que tem e é grato, um povo que olha para os seus irmãos na fé e se preocupa um com os outros, exorta na fé, um povo que entende que viver com Jesus é sim ter que prestar conta, é sim ter compromisso, é sim
crer nas promessas de Deus, não perder a visão do que Deus fez, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mas que a gente saia daqui fortalecidos, que os nossos olhos se abram para o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.